Hora da gente voltar a conversar com o Silmar Miller. Silmar, passa a bola para você. Ok, Simone, hora da nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com o economista Paulo Molinari, consultor de safras de mercado. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui. Eu sei que você está lá no interior do Tocantins, é isso? Dando a sua aula para os nossos produtores lá que estão atrás de informações, de soluções, de um aceno aqui para ver se o preço da soja e do milho dá uma ressuscitada. Será que isso é possível, Paulo? Vamos começar pela soja. Como é que está o cenário? Qual é que está sendo a perspectiva nesse momento? Porque os preços estão muito baixos. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bem, realmente os preços são aparentemente baixos, né? Mas se nós olharmos Chicago de $12, ainda é uma média relativamente alta para aquilo que nós temos no histórico do preço da soja. Então, a soja ainda tem a safra americana, né? Ela precisa ser confirmada. Uma coisa é o USDA colocar a sua projeção, né, no papel, outra coisa é nós colocarmos a safra de soja dentro do armazém, e para isso tem um mercado de clima, né? Então, até o mês de setembro, nós vamos com possibilidades de ralis, né? Por uma semana, 10 dias, sem chuvas, excesso de chuva, muito calor, pouco calor, aquele período tradicional em que a volatilidade impera em cima do clima. E é essa chance que nós temos aí daqui até setembro, pelo menos para a soja ter alguma volatilidade positiva, junto com o câmbio, se vier num dia um pouco melhor. Mas, assim, não está faltando soja para ninguém, não está faltando farelo para ninguém. Temos aí uma necessidade de que o USDA corte os dados da safra da Argentina, que estão muito altos no número do USDA. Nós cortamos a safra da Argentina para 22,5 milhões de toneladas, o USDA ainda está com 27 milhões, né? Então, há necessidade que ele ajuste esse número para a realidade, inclusive o governo argentino, que também está com um número alto de safra do seu país. Então, temos algumas coisinhas que ainda podem ajudar, gerar movimentos positivos em Chicago, e aí o produtor, nesses movimentos de câmbio, movimento de Chicago, aproveitar para liquidar a safra velha e começar a vender a safra nova, que é tão importante quanto a safra velha. A gente está vendo aqui, Paulo, uma sinalização de tempo muito quente e seco agora para junho, no meio oeste americano. Se isso acontecer, pode dar uma sacudidinha no mercado, né? Nos próximos 15 dias, né? Então, nos próximos 15 dias, até agora, essa primavera no mês de maio foi de temperaturas baixas ainda, principalmente na parte norte do Corn Belt, né? Lá na fronteira com o Canadá, ainda geadas, frio, neve, durante maio, então realmente foi um mês frio. Agora está vindo calor. O calor não é ruim para esse período, porque gera aí condições de germinação, né, de desenvolvimento inicial. O que não pode vir é muito calor e sem chuva, né? Então, a atenção aqui, daqui até o dia 10 de junho, é para essa região dos Grandes Lagos, né? Minnesota, parte de Illinois, Indiana, Ohio, que não choveu bem essa semana, não choverá bem na semana que vem, e somente depois aí do dia 7, 8, que a gente tem aí uma previsão melhor de chuvas para regiões. Mas já era esperado um maio um pouco mais seco, né? Que o normal. Então, essas bolhazinhas especulativas vão continuar surgindo e o produtor deve olhar isso como oportunidade e não como uma curva definitiva de inversão de preço, né? A inversão de preço, ela só virá com o mês de julho, no clima no mês de julho, porque a maioria da soja vai começar a florescer e canivetar a partir da segunda quinzena de julho, e aí realmente é onde vai se dar a definição da safra americana. Agora, é aquele movimento natural que o mercado gosta de um pouco de rally, os preços caíram bastante, né? Então, qualquer fagulha pode virar um incêndio no meio dessa situação, né? Mercado de prêmios também estão com a tendência de melhora, tem melhorado a cada dia que passa, né, Paulo? Pois é, Chica, Silmar, mas nós vimos aí o prêmio a menos 200 pontos.
e Chicago estava a 15 dólares por bushel. Hoje nós temos Chicago a 13 e um prêmio de menos 70. Então, o Chicago caiu mais do que o prêmio subiu. Então, não adianta ficar só olhando para o prêmio, né? Nós temos que olhar para o conjunto, para o Chicago, prêmio e câmbio. Enquanto o prêmio subiu de menos 200 para menos 70, Chicago caiu de 15 dólares para 13. Então, na verdade, os preços da soja caíram, mesmo com o prêmio subindo nesse período. Então, tem que olhar o conjunto. Não adianta ficar olhando só para prêmios, porque se Chicago cair mais, possivelmente o prêmio melhore. E aí você vai acreditar que o preço tem que subir, quando, na verdade, ele continua caindo. Ok? Temos aí até julho, mais ou menos, agosto, hein, com uma janela mais ou menos favorável, né? Porque depois entra a safra americana. Se olhar hoje para o mercado futuro em Chicago, a gente já vê um spread muito grande, né, Paulo? E se vier uma safra americana do porte que o USDA colocou, né, 123 milhões de toneladas ou mais, a demanda mundial também vai convergir para soja americana a partir de outubro, né? Então, nós temos aí os prêmios aqui no Brasil. O Brasil vai perder liquidez depois de outubro. A demanda global vai para a soja americana. E outubro a dezembro a gente fica aqui sem muita liquidez para exportação e muita liquidez das tradings para sair com soja. Até porque as tradings devem estar virando toda a sua logística já para milho, já que o produtor não vende soja, né? Então a logística começa a virar para milho, porque milho vai ter bastante e o produtor precisa vender porque não tem espaço para colocar essa safrinha que está vindo. Falando em milho, mudando para milho, portanto, a situação do milho parece pior, né, Paulo? A gente está vendo preço abaixo do custo de produção em algumas regiões do país, abaixo do próprio preço mínimo oficial de garantia. Sabe como tem que ver o governo voltando a comprar milho aqui no Brasil? Hein, Paulo? Bem, Silmar, nesses últimos anos, a Conab ela desabilitou muitos armazéns que estavam credenciados, né? Até eu acho que a Conab pode confirmar isso ou não. Então, hoje a Conab não tem assim uma estrutura de armazéns credenciados, armazéns privados credenciados, que possa receber esse milho comprado por AGF pelo preço mínimo e dar garantia para o recebimento dessa safrinha, né? Também não sei se existe orçamento para esse tipo de compra, né? E aí, se isso existisse, limitaria isso a algumas localidades, a algumas regiões mais deficitárias, né? Onde a Conab poderia ajudar o produtor nesse sentido, né? Agora, fora isso, tem aqueles tradicionais leilões de subsídios, né, para exportação de PEP, PEPRO, etc., que eu diria assim para você que não seria bom para o mercado, né? Talvez o produtor tenha a falsa impressão que isso pode ajudar ele na comercialização, mas possivelmente atrasará um pouco mais a exportação, segurará o mercado interno, não vai resolver o problema de espaço, né? E também não vai resolver o problema de preço, porque o que resolve o problema de preço é exportação, é preço de porto. Se a safra americana vai indo bem, o preço do porto não vai subir com PEPRO, com PEP. E eu diria assim, que a notícia do governo brasileiro subsidiando de novo a exportação brasileira pode pegar muito negativamente no preço em Chicago, e aí sim os preços afundarem de vez no mercado internacional. Então, eu diria que o mercado agora precisaria andar sozinho. O Brasil já está bem adulto na exportação de milho, né? Não precisa mais da bengala do governo. Seria importante que o mercado rodasse sozinho, né, os seus volumes. Os portos ainda estão muito cheios de soja. Então, mesmo que o governo queira fazer alguma coisa agora, não tem espaço na logística. Então, assim, o mercado precisa interpretar as coisas da forma que elas são. Nós temos que exportar, temos que tirar do mercado pelo menos 50 milhões de toneladas. Está vindo uma safrinha gigante. As produtividades iniciais do Mato Grosso são recordes, né? Goiás também. Ainda temos o riscozinho pequeno aí de uma geada em junho no Paraná, no Mato Grosso do Sul.
mas assim mesmo a safrinha já vem grande pelo que vem ocorrendo até agora. Paulo, para finalizar, temos aqui uma janela curta, mas muita coisa para vender ainda, talvez mais no milho, né? Acho que está mais atrasado do que soja, né? Como é que está? O que você diria que, percentualmente falando, o que falta ainda de comercialização de soja e milho? Bom, na soja, o nosso último número, que foi no começo de maio, né? Nós atualizamos sempre esse número no começo de cada mês. Nós temos 51% da soja vendida agora, até agora. Quer dizer, tem muita soja ainda no armazém. E temos 24,7% do milho, 24,7% do milho vendido da safrinha 23. Então, tem basicamente tudo para a safrinha para ser vendido ainda nesse segundo semestre. Realmente, a questão do milho me parece um pouco mais complicada, Paulo. Bom, para finalizar ainda mais um detalhe sobre milho, você enxerga alguma possibilidade de alguma flutuação no preço internacional nesse curto ou médio prazo, pelo menos? Bom, basicamente, clima, né, Silmar? O clima na safra americana, pelo ritmo de plantio recorde em sua velocidade, teremos aí um julho como mês-chave para polinização e pendoamento do milho americano. Ainda temos Europa, ainda temos China, né, desenvolvendo a sua safra. O Brasil vai ter demanda de exportação, até pelo que a Argentina deixou de produzir. Porém, a formação do preço internacional vem de Chicago e, passando julho com uma boa condição de clima no meio oeste, vai ser bem difícil até segurar Chicago nesses $5 por bushel, que parece baixo, mas ainda podemos ver o mercado voltando à sua curva normal, que é o $4, $4,30 até o final do ano. O que sobra aqui com o produtor de grão perdendo, mas pelo menos criador de suínos e aves, talvez se beneficiando de preço mais baixo da ração, né, Paulo? Sim, bastante, né? Os custos vão cair aí quase 50%, né? Farelo de soja ainda tem alguma coisa para ceder, o farelo é importante na posição dos custos de produção, né, do setor carnes, custo caindo bem, milho caindo bem para o confinamento, bastante sorgo teremos agora com a entrada da safrinha aqui no Brasil também. O pessoal do setor carne só não pode se motivar demais com essa queda de custos e aumentar excessivamente o alojamento, né? Porque um alojamento crescendo num mercado que não absorve muito mais carne do que nós já temos, poderia aí complicar de novo a vida da rentabilidade do setor carnes por queda de preços do setor carnes. Muito bom. Eu conversei com o economista Paulo Molinari, consultor da Safras e Mercado. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa palestra. Eu sei que você vai fazer uma palestra com o pessoal aí do Tocantins. E um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigado, Silmar. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Muito bem, eu vou ficando por aqui, devolvo lá para Simone, lá em Brasília, para dar sequência ao nosso programa desta quinta-feira. Simone, boa noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã, Silmar. E eu continuo por aqui